Daniel, capítulo 11. O conflito do rei do norte e do rei do sul. O anticristo e as suas intenções. Meus irmãos, Salomão, em Provérbios, afirma dizendo: O Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. O livro do profeta Daniel é um livro que revela profecias de Deus, o Senhor. Deus deseja que nós venhamos a entender o que esse livro aborda e seguir o exemplo do profeta Daniel. Daniel, ele foi um homem que desejou ter entendimento das profecias. Ele foi um homem muito amado de Deus e por isso temos que ter o desejo de entender as Escrituras e perseverar no amor de Deus. No livro do profeta Daniel, no capítulo 11, é abordada a profecia do conflito do rei do norte e do rei do sul. Essa profecia é profunda e é necessário perseverar em buscar entender o que ela afirma, porque ela acrescenta mais entendimento sobre as profecias anteriores a ela. A profecia sobre o rei do norte e do sul é revelado pelo homem vestido de linho, e esta profecia chega até ao tempo do fim. Nessa profecia, aqueles que desejam ter um entendimento irão chegar até acréscimo de revelação sobre o que aconteceu com o reino da Grécia, a sua divisão em 4 reinos e os conflitos que ocorreram. E isso irá chegar até o tempo do fim. Portanto, tenham a devida atenção ao que será abordado nesse estudo. E para começarmos isso, vejamos Daniel, de capítulo 11, versos 1 ao 2, que vai dizer o seguinte: Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de riquezas, de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. No livro do profeta Daniel, no capítulo 11, é abordado que um homem vestido de linho afirma que irá falar sobre o que está expresso na escritura da verdade. Ele prossegue abordando a verdade. Para se entender o que é dito pelo homem vestido de linho, temos que ir na história, pois entendendo a história, nós iremos chegar ao conhecimento do que foi relatado em Daniel de capítulo 11. Porque Daniel de capítulo 11, meus irmãos, ele vai falar sobre o que aconteceu no passado. Para nós é passado, para Daniel é futuro. Entendeu, meus irmãos? Dando início à interpretação do que o homem vestido de linho falou, ele diz que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e que o quarto rei será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte, empregará tudo contra o reino da Grécia. Diante a essas palavras, o que isso quer dizer? Entenda que o homem vestido de linho afirma que se levantaria 4 reis na Pérsia. E quem são estes 4 reis? O primeiro rei é Cambises, filho de Ciro, o qual subiu ao trono em 530 a.C. Porém, após Cambises, foi levantado um falso irmão de Cambises, que é conhecido por Pseudo-Esmírides. Ele reinou por pouco tempo, em 522 a.C., mas Dário matou o Pseudo-Cambises e assim assumiu o trono da Pérsia. Ele governou de 521 a 486 antes de Jesus. Então já vimos 3 reis da Pérsia. Então quem foi o quarto rei da Pérsia? Bom, o quarto rei da Pérsia foi Xerxes, filho de Dário, o qual era conhecido por Assuero no livro de Ester. Repare que Daniel 11 afirma que o quarto rei será acumulado de riquezas. E isso está de acordo com as palavras do livro de Ester a respeito de Xerxes, onde o livro afirma o seguinte: Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por 180 dias. A história relata que Xerxes fez guerra contra os gregos. E a profecia de Daniel no capítulo 11, no verso 3 ao 4, vai continuar dizendo o seguinte: Depois se levantará um rei poderoso
que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua descendência, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O capítulo 11 de Daniel continua nos revelando que depois da revelação dos quatro reis, se levantará um rei poderoso. No entanto, quem é esse rei poderoso? Esse rei poderoso é Alexandre o Grande, o rei da Grécia. Ele conquistou o mundo inteiro, irmãos. Porém, ele morreu e não deixou descendentes. E por isso o seu reino foi dividido e passado para os seus generais, que são Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Ptolomeu ficou com o Egito, Cassandro com a Macedônia e a Grécia, Lisímaco com parte da península da Anatólia e da Trácia, e Seleuco com os territórios da Mesopotâmia e do Império Persa. E tudo isso está ligado com o sonho de Nabucodonosor em Daniel de capítulo 2 e com a visão do capítulo 7 de Daniel, onde no capítulo 2 aparece a estátua, já no capítulo 7 aborda a respeito o assunto dos quatro animais. O Império Medo-Persa é representado pelo peito e braços de ferro, mas os quadris de bronze representam a Grécia. Já a visão do capítulo 7 de Daniel fala a respeito do urso, que representa o Império Medo-Persa, mas o leopardo de quatro cabeças representa a Grécia e os quatro generais de Alexandre o Grande. E isso está ligado também com a visão do bode e do carneiro em Daniel de capítulo 8. Agora, irmãos, iremos entrar na história dos reis do sul e dos reis do norte. Entenda que os Ptolomeus, os quais governavam o Egito, são os reis do sul, enquanto os Seleucidas, que governaram a Síria, são os reis do norte. E em Daniel, no capítulo 11, versos 5 ao 8, vai dizer o seguinte: o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Daniel 11 afirma que o rei do sul será forte. E quem é esse rei do sul? Esse rei do sul é Ptolomeu Sóter. Ele foi um general que serviu debaixo do comando de Alexandre o Grande. Ele recebeu o governo do Egito em 323 a.C. e foi proclamado rei do Egito em aproximadamente 304 antes de Jesus. O verso 5 de Daniel, capítulo 11, continua falando que um dos seus príncipes será forte e que seria mais forte do que o rei do sul. E quem é esse príncipe de Alexandre, o qual se tornaria mais forte do que Ptolomeu I Sóter? Esse príncipe foi Seleuco, o qual foi general de Alexandre. Ele recebeu autoridade para governar a Babilônia. Porém, em 316 a.C., a Babilônia foi tomada por Antígono, outro general de Alexandre, e por isso Seleuco I teve a ajuda de Ptolomeu I para tomar a Babilônia. Seleuco teve mais domínio que Ptolomeu, porque ele expandiu seu território na Babilônia e Ásia Menor, entre outras cidades. Ptolomeu Sóter morreu aproximadamente 283 a.C. e, por esse motivo, seu filho Ptolomeu II, Filadelfo, governou o Egito. E enquanto isso, em 281 a.C., Seleuco I foi assassinado e seu filho Antíoco I Sóter governou até aproximadamente
261 a.C. Então, Antíoco II, filho de Antíoco I Sóter, sucedeu o seu pai e governou a Síria. Ptolomeu II e Antíoco II eram inimigos, no entanto, depois de alguns anos, eles entraram em aliança. A interpretação do verso 6 ao 8 de Daniel 11 se baseia no seguinte entendimento. Veja que a filha do rei do sul, Ptolomeu II, que é Berenice, se casou com o rei do norte, que é Antíoco II. Mas ela, porém, não conservará, como diz a profecia, a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles dias. Pois o casamento de Berenice não durou, porque Antíoco repudiou a Berenice, e assim Laudice voltou para Antíoco. Mas Laudice, de quem Antíoco se divorciou para casar com Berenice, mandou matar Berenice e envenenou Antíoco II, e seu filho Seleuco II, Calínico, governou em seu lugar. Entretanto, a profecia continua dizendo o seguinte: de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. E isso se entende da seguinte forma: o irmão de Berenice, Ptolomeu III Evergeta, sucedeu seu pai Ptolomeu II e partiu para lutar contra o exército do norte. Ele foi vitorioso sobre o exército sírio, exército do rei do norte, e retornou para o Egito com despojo, e por alguns anos Ptolomeu III teve paz com Seleuco II Calínico. E a profecia de Daniel, de capítulo 11, versos 9 ao 10, vai continuar dizendo o seguinte: mas depois, este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para sua terra. Os seus filhos farão guerra, e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo, e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Repare que a profecia nos diz que o rei do norte avançaria contra o rei do sul e tornaria para a sua terra. E isso aconteceu, meus irmãos, conforme o homem vestido de linho falou, porque Seleucus Calínico avançou contra o rei do sul, mas teve que voltar para a sua terra. A história ela vai continuar nos dizendo o seguinte, irmãos. A gente vai ver que Seleuco II, ele teve dois filhos, que foi Seleuco III e Antíoco III, o qual, após a morte de seu irmão Seleuco III, governou o império no lugar do irmão, e a gente pode reparar que os dois filhos de Seleuco II, que é Seleuco III e Antíoco III, procuraram restaurar as terras as quais foram perdidas do Império Seleucida, do Império Sírio. O filho mais velho, Seleuco III, tinha o objetivo de recuperar a Ásia Menor. Já Antíoco III, ele atacou o Egito. E quando a gente vai em Daniel de capítulo 11, versos 11 ao 15, a profecia ela vai continuar nos dizendo o seguinte: então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miriades, porém não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, porque não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, lhe dará uma jovem em casamento, para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará,
nem será para sua vantagem. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte: Ptolomeu IV, filho de Ptolomeu III, começou a governar o Egito. Ele moveu peleja, guerra contra o rei do norte, Antíoco III, na chamada Batalha de Rafia, e prevaleceu sobre o rei do norte na guerra. O coração de Ptolomeu IV se exaltou, porém não prevaleceu, porque após alguns anos, Ptolomeu IV veio a falecer. Ptolomeu V, seu filho, assumiu seu lugar. O rei do norte, Antíoco III, fez aliança com Filipe V da Macedônia, e estes prevaleceram sobre Ptolomeu V, visto que muitos se levantaram contra o rei do sul, conforme diz o verso 14, porquanto Antíoco III e Filipe V, juntamente com os judeus, que são os dados à violência dentre o povo de Daniel, se levantaram para cumprir a profecia, mas o rei do norte domina a Israel, pois nem o povo escolhido, como diz a profecia, conseguiu resistir ao domínio do rei do norte. Ele esteve na terra gloriosa, que é Israel, e tudo estava nas suas mãos. O rei do norte, Antíoco III, entrou em acordo com o rei do sul, que é Ptolomeu V, porque Antíoco procurou ter paz com o Egito de Ptolomeu V, dando a sua filha, que é Cleópatra, para se casar com Ptolomeu V, mas isso não foi para sua vantagem. E a profecia de Daniel, de capítulo 11, versos 18 ao 20, vai continuar dizendo: Depois se voltará para as terras do mar, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe a vergonha, e ainda fará recair este opróbrio, a vergonha, sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar o exator cobrança pela terra mais gloriosa do seu reino. Em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. O rei do norte, Antíoco III, tomou muitas terras do mar, mas um comandante de Roma, Lúcio Cornélio Cipião Asiático, venceu Antíoco III na Batalha de Magnésia. Antíoco, então, voltou para sua própria terra, mas morreu no ano de 187 a.C., e assim se cumpriu a profecia sobre ele, onde diz: tropeçou e caiu e não foi achado. Após a morte de Antíoco III, o seu filho Seleuco IV Filopator cobrou impostos do templo de Jerusalém, porque ele se viu compelido por necessidades financeiras criadas em grande parte pela pesada indenização de guerra de Magnésia exigida por Roma, visto que Antíoco III assinou o Tratado de Apaimeia, na que foi obrigado a pagar uma enorme indenização de guerra de 15.000 talentos com a renúncia a importantes territórios na Ásia Menor, e por isso ele passou a fazer a cobrança. Contudo, ele foi assassinado por seu comandante Eleodoro. E a profecia de Daniel prossegue dizendo o seguinte: nos versos 21 ao 24 de Daniel vai dizer o seguinte: depois se levantará em seu lugar um homem vil, um homem prestável, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Veja que após a morte de Seleuco IV, o seu filho, Demétrio I Sóter, ele deveria assumir o trono. Mas o que aconteceu? Demétrio estava refém de Roma, e isso deu vantagem para Antíoco IV Epifânio tomar o trono de acordo com a profecia onde diz: em seu lugar se levantará um homem vil ao qual não tinham dado a dignidade real. E assim,
ele, Antíoco IV, não chegou ao trono por sucessão legítima. Ele obteve o trono por meio de intriga. O homem vestido de linho continua falando com o profeta Daniel. Ele diz que será quebrantado o príncipe da aliança. Esse príncipe da aliança, meus irmãos, ele foi o sumo sacerdote Onias, homem de Deus, como vai relatar o livro dos Macabeus. Antíoco IV, ele se tornou forte com pouca gente. Ele teve a ajuda de Eumenes II. Antíoco repartiu entre os seus aliados os bens conforme diz a profecia. E a profecia de Daniel, versos 25 ao 28, vai continuar dizendo o seguinte: suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. O livro de Daniel continua abordando a história, e é relatado que o rei do norte, Antíoco IV Epifânio, suscitou a sua força e ânimo contra o rei do sul, que é Ptolomeu VI, e por isso Ptolomeu VI não prevaleceu. Irmãos, agora eu quero que vocês entendam o seguinte: existe um livro chamado de Macabeus, primeiro Macabeus. Esse livro, meus irmãos, ele é inspirado pelo Todo-Poderoso Deus. Este livro acrescenta mais revelação sobre esse assunto referente ao rei do norte, Antíoco IV, o Epifânio, e ainda relata a revolta dos Macabeus, comandada por Judas, o Macabeu, filho de Matitias. E neste momento, neste estudo, meus irmãos, eu entrarei nas palavras deste livro, porque é de muita importância restaurar ele no nosso tempo, para melhor compreensão das palavras dos profetas. E quando a gente vai em 1 Macabeus, no capítulo 1, verso 11 ao 21 e 24, vai dizer o seguinte: desses reis originou-se uma raiz do pecado. Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios, e se venderam para praticar o mal. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre dois reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou a Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. A profecia de Daniel, meus irmãos, relata que o rei do norte prevaleceria sobre o rei do sul, que é o rei do Egito. E isso aconteceu porque no livro de Macabeus é relatado que Antíoco se investiu contra Ptolomeu VI e tornou-se senhor das fortalezas do Egito.
Antíoco derrotou o Egito, e isso ficou conhecida como a Sexta Guerra Síria. Mas após Antíoco derrotar o Egito, a profecia de Daniel relata que o rei do norte e o rei do sul estariam em uma só mesa e falariam mentiras. Analise que a história mostra que Antíoco se contentou em governar o Egito como guardião de Ptolomeu, visto que Ptolomeu VI era o seu sobrinho. Contudo, isso não prosperou, porque Antíoco perdeu o controle sobre Ptolomeu. Meus irmãos, veja que Antíoco IV, ele tomou o Egito, e após isso, o homem vestido de linho, ele vai continuar anunciando a profecia. Ele vai dizer que o rei do norte tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. E isso, meus irmãos, que o homem vestido de linho falou, aconteceu. Entenda que isso quer dizer que após o rei do norte ter tomado o Egito, ele se tornaria contra a santa aliança, ou seja, ele manifestaria contra Jerusalém. Ele seria contra a aliança. E isso aconteceu conforme dizem Macabeus, em razão de que é abordado que Antíoco IV atacou a Israel, matou muitos judeus e proferiu palavras injuriosas, e Antíoco, após isso, voltou para sua terra. E tudo isso, meus irmãos, que eu estou lhes relatando, realmente aconteceu. Isso foi anunciado primeiramente pelo homem vestido de linho, e isso aconteceu na história, após o relato da profecia. Em Daniel, de capítulo 11, vai continuar dizendo o seguinte, nos versos 29 ao 31. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Em Daniel 11 é abordado que o rei do norte avançaria contra o sul, porém não obteria sucesso como foi na primeira vez. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, após algum tempo, Antíoco IV invadiu o Egito, o sul, novamente, porém ele sofreu oposição de Roma, que havia chegado dos navios de Quitim, que é a costa do ocidente, visto que Popílio Lenas foi até Antíoco para exigir que ele não levasse adiante a guerra contra o sul, contra o Egito. Popílio entregou-lhe a carta do Senado, e Antíoco se comprometeu a considerar o pedido. Antíoco pediu um tempo para pensar, porém Popílio pegou uma vara e desenhou um círculo à volta de Antíoco e ordenou que ele não atravessasse o círculo sem atender às demandas de Roma. Antíoco, então, se submeteu às ordens de Roma, e isso foi humilhante para Antíoco, e essa situação lhe causou tristeza, e por isso ele saiu do Egito, e após isso a história mostra que ele se revoltou de novo contra Jerusalém e a Santa Aliança, e isso está registrado em 1 Macabeus, no capítulo 1. No capítulo 1 de 1 Macabeus, versos 29 ao 32, 41 ao 45 e 47, vai dizer o seguinte: depois de 2 anos, Antíoco enviou um oficial a cobrar tributo nas cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá
cartas prescrevendo que aceitasse os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. No dia 15 do mês Casleu, no ano 145, Antíoco fez erguer a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Essa história, meus irmãos, relatada em 1 Macabeus, está ligada com o que diz em Daniel de capítulo 11. Veja que Antíoco IV, Epifânio, atendeu os que desampararam a aliança de Deus, profanou o santuário, tirou o sacrifício diário e estabeleceu a abominação da desolação sobre o altar. Isso mostra que Antíoco colocou a idolatria no meio de Israel. Em Daniel de capítulo 11, versos 32 ao 35, vai dizer o seguinte: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Daniel 11 mostra que Antíoco perverteu os violadores da aliança, que são aqueles que abandonaram a fé no Deus de Israel. Mas houve um povo que permaneceu fiel ao Senhor. Dentre estes se encontrou Matatias, da família do sacerdote, e os seus filhos e alguns judeus. Eles foram perseguidos e alguns foram mortos. Houve provação para eles, e isso serviu para purificar e embranquecer eles, conforme é mostrado em 1 Macabeus, no capítulo 2 e nos capítulos seguintes. Em 1 Macabeus, no capítulo 1, verso 54, vai dizer o seguinte: no dia 15 do mês Casleu, no ano 145, Antíoco fez erguer a abominação da desolação sobre o altar. Também construir altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Em 1 Macabeus, de capítulo 4, verso 41, 48, 53 a 54, vai dizer o seguinte: então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza enquanto purificavam o templo. Restauraram o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios. No dia 25 do mês nono, isto é, no mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram o sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado, que o altar foi de novo consagrado ao som de cânticos, de harpas, das lírias e dos símbalos. Veja que Matatias, o sacerdote, ele teve um filho, cujo nome é Judas, o Macabeu. Repare que após a morte de Matatias, Judas, o Macabeu, continuou a revolta contra os inimigos. Entenda que em 1 Macabeus, de capítulo 1, é mostrado que no dia 15 do mês Casleu, no ano 145, é estabelecido a abominação da desolação, conforme diz em 1 Macabeus, no capítulo 1. Mas, no dia 25 do nono mês do ano 148, conforme diz o capítulo 4, Judas purifica o templo, o santuário. E isso mostra que Judas, depois de 3 anos, purificou o templo. Situações estas que estão apontando para coisas futuras. Entenda que Antíoco IV, meus irmãos, ele é uma figura do anticristo que há de vir. A profecia de Daniel, ela tem camadas de revelação. Numa camada de revelação, enxerga-se Antíoco, mas numa outra camada de revelação mais profunda ainda, a gente vai ver o anticristo. O espírito do anticristo, que é o espírito do diabo, agiu em Antíoco Epifânio, o quarto. Mas ele agirá também no anticristo do tempo do fim. Assim como Antíoco invadiu Jerusalém e matou a muitos, assim também o anticristo irá invadir Jerusalém e irá matar a muitos. Ele irá se revoltar contra a Santa Aliança, cuja aliança no tempo do fim é a nova aliança, porquanto a Santa Aliança no tempo de Antíoco IV era a antiga aliança feita pelo mediador Moisés. Contudo, a Santa Aliança no tempo do fim é a nova aliança,
cujo mediador é o Senhor Jesus Cristo. Então, o anticristo, na metade dos 7 anos, ele matará os sábios do povo, isto é, as testemunhas do Senhor. E assim se iniciará a grande tribulação. Haverá pessoas da nova aliança as quais irão abandonar a fé em Jesus Cristo, e assim se tornam os violadores da aliança, conforme diz Daniel de capítulo 11. Repare que, na metade dos 7 anos, o anticristo irá tirar o sacrifício diário, isto é, a pregação das duas testemunhas, porque ele matará elas. E assim se estabelecerá a abominação da desolação, em razão de que ele perseguirá o povo santo. No entanto, assim como Judas, o Macabeu, após 3 anos, purificou o templo, assim também Jesus, que estava sendo prefigurado por Judas, o Macabeu, purificará, trará expiação para o seu povo, que é o santuário espiritual, após os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Porquanto Jesus Cristo é aquele que traz a expiação e purificação para o seu povo. E tudo isso está de acordo com as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 24 e em 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Porquanto Cristo e Paulo sabiam que as profecias têm camadas de revelação. O apóstolo Paulo e Jesus, tendo isso em mente, eles não afirmaram que tudo já havia se cumprido no passado com Antíoco Epifânio, mas eles revelaram que existe camada de profecia que fala a respeito de coisas futuras. Assim como Deus permitiu que Antíoco IV invadisse Jerusalém por causa do pecado do povo, assim também o Senhor irá permitir que Jerusalém venha a ser invadida pelo anticristo, porque o povo rejeitou o Messias e está em pecado. Antíoco Epifânio, ele veio a morrer sem uso de força humana, conforme vai dizer o próprio livro de Macabeus. E assim como ele foi derrotado sem uso de força humana, assim também o anticristo será derrotado sem uso de força humana, porque será derrotado pelo sopro do Senhor Jesus Cristo. Em Daniel de capítulo 11, verso 36 ao 39, vai dizer o seguinte: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. O livro de Daniel prossegue abordando sobre o anticristo do tempo do fim. Percebe-se que o anticristo ele se engrandecerá sobre todo Deus, falará blasfêmias contra o Senhor, não terá respeito ao desejo das mulheres, honrará um Deus estranho e terá o auxílio dele. Dará honra aos que o reconhecer, ou seja, o anticristo ele terá um Deus, e esse Deus, conforme diz os profetas, é Alá, pois a origem do anticristo é Mossul, Nínive, conforme dizem Naum, e ainda o anticristo terá o auxílio desse Deus estranho. E por isso Paulo afirma em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o homem do pecado terá sua vinda segundo o poder de Satanás. E isto mostra que o Deus do anticristo é o diabo. O filho da perdição não terá respeito pelas mulheres. E ainda ele é o abominável da desolação. Ele se engrandecerá sobre tudo, até mesmo sobre o próprio Alá, o Deus dos islâmicos. Mas mesmo que ele se engrandeça sobre Alá, o diabo ainda continuará a ser engrandecido, porque o abominável da desolação, o anticristo, faz as obras daquele que estabeleceu uma abominação no céu, ou seja, a rebeldia. Porque o diabo, meus irmãos, ele foi o primeiro abominável da desolação. Ele estabeleceu uma abominação no céu. Ele estabeleceu a rebeldia. E assim ele se tornou o primeiro abominável da desolação. E ele fez com que os anjos do céu se rebelassem contra Deus. Só que essas obras serão repetidas pelo anticristo do tempo do fim. E em Daniel de capítulo 11, verso 40 ao 45, vai dizer o seguinte: No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte
arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros do Egito, e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso monte, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Veja que o homem vestido de linho dá base para afirmarmos de que o anticristo irá se manifestar no futuro, e que todas as profecias não se cumpriram no tempo de Antíoco Epifanes, porquanto em Daniel 11 é falado o prosseguimento do assunto sobre o rei do sul e do rei do norte no tempo do fim. Ou seja, realmente Jesus e Paulo, ao falarem sobre o anticristo, eles estão certos em afirmar que no tempo do fim o anticristo estará agindo. Repare que a profecia afirma que o anticristo ele entrará na terra gloriosa, ou seja, Israel. E ainda o texto afirma que haverá reinos que escaparão de suas mãos, que são Edom, Moabe e os filhos de Amon. O anticristo ele estenderá sua mão contra as terras, e por isso o Egito não irá escapar de suas mãos. Ele invadirá o Egito e terá posse dos seus tesouros. Algo bastante interessante é que a profecia mostra que o Egito não irá escapar das mãos dele, e que os líbios e os etíopes o seguirá. E isso pode estar querendo nos dizer o que, meus irmãos? Veja que esses três reinos que o anticristo vai dominar são o Egito, a Líbia e a Etiópia. E isso, meus irmãos, pode estar ligado com o que Daniel, de capítulo 7, fala, onde o profeta fala a respeito dos 10 reis, porque o anticristo irá fazer guerra contra três reis, três reinos, e os vencerá. E por isso, após a derrota destes três reis, esses três reinos, esses três governos, estarão no seu domínio. E meus irmãos, esses três reinos, eles podem ser sim o Egito, a Líbia e a Etiópia, conforme diz em Daniel capítulo 11, porque a gente vê aqui três reinos sendo dominados, conquistados pelo anticristo. É algo bem interessante, é algo bem revelador, porque esses três reis de Daniel de capítulo 11, eles podem ser sim o Egito, a Líbia e a Etiópia, se a gente fizer conexão com Daniel de capítulo 11. O anticristo, como vai dizer a profecia, irá armar tendas entre os mares contra o Monte Santo, que é o Monte Sião. Contudo, a profecia diz que o fim dele, o fim do anticristo, chegará e não haverá que o socorra. O fim dele virá no retorno de Jesus, o qual com o sopro de seus lábios derrotará o perverso, o anticristo, conforme diz em Isaías no capítulo 11 e em Daniel no capítulo 8. O capítulo 12 de Daniel, meus irmãos, dá continuidade para o capítulo 11. Já no início no capítulo 12 de Daniel, no verso 1, é abordado o tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. E esse tempo de angústia é o tempo da grande tribulação, que são 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Conforme diz o homem vestido de linho, pois nos 3 anos e meio finais dos 7 anos, acontecerá a destruição do poder do povo santo, ou seja, os santos serão perseguidos, conforme é abordado em Daniel de capítulo 7, onde afirma que o chifre pequeno, o anticristo, perseguirá os santos, e nesse tempo muitos serão purificados, embranquecidos e provados, conforme diz a profecia de Daniel de capítulo 11. Porém, após a grande tribulação, no fim dos dias, o ancião de dias, que é Cristo, retornará e acontecerá a ressurreição da vida. Os que forem sábios, como diz Daniel capítulo 12, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E nesta ressurreição se encontra Daniel e os profetas de Deus, os quais irão receber a herança do mundo. Meus irmãos, neste estudo eu não irei abordar o capítulo todo de Daniel, capítulo 12, porque o foco do estudo
é falar sobre Daniel capítulo 11, como vocês viram. Portanto, meus irmãos, eu lhes digo que tudo o que foi dito neste estudo é entendimento e sabedoria. A profecia é coluna que sustenta os santos, dando-lhes alegria e esperança para permanecerem na fé no Messias Jesus Cristo, que é a rocha eterna, sem desistir do caminho santo, sendo nós como luz da lua cheia que brilha nas trevas deste mundo, esperando o amanhecer, que revela o retorno do sol, Jesus Cristo, o sol da justiça em glória, o qual irá conceder imortalidade para os que o amam sinceramente, conforme diz os profetas de Deus. Amém. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.